Você olha e às vezes fala: Senhor, por que eu? E é Deus dizendo: não é por causa de você, é por causa de mim. Tudo começa comigo. Tudo começa com a mente de Deus olhando para nós e planejando algo extraordinário. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Samuel, a gente enxerga, pelo menos eu olhando, enxergo Deus fazendo algo inesperado. A palavra de Deus diz e nos conta a história, ao decorrer desse livro, como foi a trajetória de Saul, como foi a trajetória de Davi, tanto que o livro continua em 2 Samuel, falando sobre o seu reinado. Mas é interessante que em 1 Samuel existem reis, existem sacerdotes, mas também existem pessoas que são citadas de maneira simples em 1 Samuel, mas que tem o seu valor particular. Aleluia! Aleluia! Pessoas simples, mas quando nós olhamos e analisamos a vida deles, pela palavra de Deus, entendemos que são pessoas de caráter. Glória a Que Deus. são pessoas de moral espiritual diante de Deus. E essas pessoas se diferenciam das outras. Irmão Ageu, então Deus está procurando pessoas perfeitas? Não. Ele está procurando pessoas sinceras. Pessoas que se entregam a Ele de coração. Glória a Deus. Talvez você não tenha dinheiro na tua conta hoje, mas na tua conta lá do céu tem oração. Aleluia! Talvez você não conseguiu o carro do ano que você procura, mas na conta de Deus tem coisas extraordinárias que você depositou. Coisas que o homem natural não vai te dar nunca. E você conquistou na presença de Deus. Deus não vê como vê o homem, irmão. A palavra de Deus diz que existia um homem um adorador. Porque no capítulo 1 fala sobre ele. Ele morava em Ramataim, da montanha de Efraim. Se chamava Eucana. É um homem simples, mas a Bíblia diz nos primeiros versículos sobre ele, destacando da sua vida com Deus. Ele era um homem que adorava a Deus. Ele era um homem que sacrificava ao Senhor. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, uma se chamava Penina. E é interessante que a Bíblia destaca: Penina tinha filhos. E a Bíblia destaca: Ana não tinha filhos. É interessante que Deus, ele deixa exposto, ele deixa claro para nós a situação de cada um. Tem alguém nessa noite que tem, e tem alguém nessa noite que não tem. E tudo fica exposto diante de Deus. Verdade. Glória a Deus. Não existe nada que os olhos de Deus não veem essa noite. Aleluias. Tem nessa noite alguém que adora, e também tem nessa noite alguém que não tem o recurso que precisa. Mesmo assim, Deus te trouxe neste lugar. Aleluia! Mesmo assim, você está aqui essa noite. E talvez tudo se mistura dentro de nós. Existe uma adoradora aí dentro. Mas também, ao mesmo tempo, existe uma Penina que falta água. Uma Ana, perdão. A palavra de Deus diz que esse homem, ele possuía na sua casa duas mulheres. E ele tinha filhos de um lado, e do outro lado lhe faltava a sua herança. Naquele tempo era importante a genealogia de um homem da sua casa se estendesse, que ele tivesse um filho homem. Mas este homem, ele não tinha.
Mas a palavra de Deus diz que de ano em ano ele levantava-se, eu imagino, pegava suas coisas, a sua família, pegava os animais de sacrifício, a sua carruagem, eu não sei, e partia para a casa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é assim muitas vezes a nossa vida? Nós pegamos a nossa Bíblia, nós nos preparamos para o culto, para a oração, para o trabalho, para a obra, e viemos na casa de Deus. E só Deus sabe como está a nossa vida e a nossa estrutura diante dele. Verdade. Glória a Aquele Deus. homem, ele vem para a casa do Senhor, ele não vem dar risada, ele não vem bater papo, ele não vem conversar. Você está dizendo então que ele não fez isso? Não, eu estou dizendo apenas o que está escrito. O que está escrito é que esse homem chegava para sacrificar o Senhor. Ele chegava para adorar o Senhor dos exércitos. Glória, aleluia. É isso que a Bíblia destaca de importante na vida desse homem. E quando ele chegava nesse ambiente, a Bíblia diz que, eu não sei se é quando ele não estava perto, ou quando ele não estava vendo, Penina aproveitava para irritar Ana. Imagina alguém irritando você por algo que você não tem controle. Olha ela dizendo para ele: você não pode gerar. Deus cerrou a sua madre. Eu tenho filhos, você não tem. A Bíblia diz que ela fazia isso de ano em ano. Imagina viver com alguém assim. Imagina viver com alguém te perturbando excessivamente. Porém, Ana não sabia que o Senhor tinha feito isso. Muitas coisas acontecem conosco que nós não temos o controle, e é Deus que está fazendo. Ela vinha para o templo. Penina também vinha para o templo. Participavam, acredito, do ritual de adoração ao Senhor. Porém, ela não podia gerar um filho. A palavra de Deus diz que essa mulher chegou ao ponto de se entristecer de tal maneira que ela não conseguia se alimentar. E eu, meditando nesta palavra, o Senhor me fez ver algo na palavra de Deus. O diabo, meu irmão, a vontade dele é que você não se alimente. Verdade. Ele usa uma situação para te irritar. E você fala: hoje não vou orar, hoje não vou jejuar, hoje não vou ao culto. Você começa, por causa desses problemas, a deixar de fazer coisas espirituais que antes você fazia. Ela deixou de se alimentar. O alimento, Deus falou para mim no meu coração, é a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quem deixa de se alimentar da palavra de Deus, Aleluia. perde a direção, perde a edificação espiritual no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos edifica. Ela produz em nosso coração fé. E a ausência da palavra nos torna, ao mesmo tempo, sem querermos, fracos espiritualmente diante do Senhor. As batalhas espirituais que Deus quer que você vença, talvez você possa até perder algumas por falta da palavra. Aleluia.
Essa mulher, ela deixava de se alimentar e ela chorava. Você percebe que o inimigo, ele quer nos atingir não só no físico, mas na nossa alma, nas nossas emoções. Aonde nós somos fragilizados, muitas vezes. Deus conhece a nossa estrutura. E a Bíblia diz que, em Efésios capítulo 6, que o diabo ele é astuto em suas ciladas. Ele é astuto, preparando ciladas para nos derrubar. Talvez algumas dessas ciladas é para te atingir na sua alma, emocionalmente. Muita gente tem passado nesses dias pela depressão, tem atingido muitos crentes. E a depressão, ela derruba uma pessoa totalmente. Quem já conheceu pessoas que pegaram a tal da depressão, é terrível. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, ela é mais resistente a esses ataques. A palavra de Deus diz que Eucana percebe o estado que está a sua mulher. Então ele faz algumas perguntas para ela. Ele pergunta: Ana, por que choras? Por que choras, Ana? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A Bíblia diz que ele amava a Ana, e no seu sacrifício ele dava a porção dobrada a ela. A Bíblia não diz que ele era um marido ruim para Ana, mas diz que ele amava a sua esposa. E a Bíblia diz que Ana, ela se levanta, ela se alimenta, ela vai ao templo do Senhor e ela começa a orar a Deus. Orando, orando, orando. Eu não sei quanto tempo ela passou orando, mas a Bíblia diz que ela chegou ao ponto de não conseguir falar. Ela falava com o seu coração com Deus. Os seus lábios se mexiam, mas não saía som da sua voz. Aleluia. A Bíblia diz que o sacerdote Eli começou a observar essa mulher que orava, mas não saía som da sua voz. Ele chegou e a Bíblia diz que ele a teve como embriagada. E ela diz nas suas palavras: eu não estou embriagada. A tua serva chora, porque pede algo ao Senhor. E ao ouvir essas palavras do sacerdote,